Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não me conhece, eu sou a Silvana Souza e hoje eu vou estar aí compartilhando com vocês a nova tendência que são os bento cake. Então se você ficou curioso para saber como que eu fiz esses mini bolos, vem pro vídeo, pessoal. Então vou estar compartilhando aí com vocês a massa, o recheio e a decoração. Aproveitei também para fazer esses dois mini vulcão. Tá bom? A massa rendeu bastante, uma massa com 3 ovos e que me deu um ótimo rendimento. Aproveita para clicar no gostei, para se inscrever no canal e bora pro vídeo. Então, pessoal, e para dar início aí a receita, né? A massa que eu vou estar usando aí para fazer os bento cake, ela é uma massa amanteigada, tá? Então vai 3 ovos, 4 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite em temperatura ambiente. Eu estou usando aí o copo medidor, tá, pessoal? 1 colher de sopa de fermento e a essência de baunilha branca, ok? Você saboriza aí a gosto, a essência que você desejar. Eu coloco uma tampinha. Então, na batedeira, nós vamos colocar aí os ovos. Eu gosto de quebrar os ovos aí, pessoal, individualmente, né? Para não ter nenhum perigo aí de ter algum ovo estragado e acabar estragando aí a receita e a gente perder tudo. Então, sempre faça isso. É uma massa econômica, né? Prática de fazer e dá um bom rendimento. Gente, me desculpa o cachorro latindo, porque toda vez que eu começo a gravar, os cachorros começam a latir. Então, vai com o cachorro latindo mesmo, tá? Então, os ovos já estão no bol da batedeira, eu adicionei aí o açúcar e agora é a margarina, tá? Então, aí as 3 colheres de margarina. Então, vamos lá bater. Aí, você bate mais ou menos por 5 a 6 minutos. Você pode deixar até 8 minutos se você quiser um pouco mais fofo, tá bom? Mas pode ser de 5 a 8 minutos mais ou menos. Até ficar um creme branquinho e fofo. Olha aí, eu dei uma paradinha aí só pra misturar bem ali. E aí, pessoal, vou estar usando aí as mini formas de 10 centímetros de diâmetro, tá? São formas mini, eu já usei essas formas para fazer os mini bolos aqui no canal. Tem um vídeo aqui que eu fiz como sugestão, uns mini bolos para Dia das Mães. Então, posso estar deixando aqui nos cards para vocês e também na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir. Então, gente, depois do tempo de batimento, né? Você diminui a velocidade da batedeira e vai adicionando aí aos poucos a farinha de trigo e intercalando com o leite. Então, fui colocando aí colheradas da farinha de trigo e adicionando o leite aí aos poucos. Você pode também dar uma mornadinha no leite se você preferir. Eu acho que faz uma super diferença na massa quando a gente deixa o leite mornar. Na minha opinião, eu acho que a massa fica mais fofa quando a gente usa o leite morno. Apesar que essa massa, ela fica muito saborosa. É uma massa perfeita para bolos caseiros, tá? Mas também foi a primeira vez que eu usei ela para fazer um bolo recheado e eu gostei. Só tem que umedecer ela mais, tá, pessoal? Então, misturei bem ali, tá? Só tem aí a farinha de trigo, né? Só adicionei a farinha de trigo e o leite. E agora eu vou colocar aí a essência de baunilha. Eu coloquei apenas uma tampinha da essência de baunilha branca. Essa essência é bem cheirosa, tem um sabor muito bom. E agora, pessoal, coloquei aí o fermento, tá? 1 colher de sopa de fermento. Então, você dá mais uma batida, mistura bem ali, para não deixar que, né, nenhum ingrediente deixe de ser bem misturado ali na massa. Eu sempre gosto de certificar bem, né, que tá tudo bem misturado. E fica essa massa assim maravilhosa.
É uma massa amanteigada, muito boa. Bom, separei uma parte da massa para fazer aí a massa de chocolate, tá? Então, eu peguei 2 colheres de sopa do chocolate 100% cacau, mas vocês podem estar usando aí o chocolate 50% cacau. Então, misturei bem ali para estar agregando chocolate na massa. Pessoal, eu não costumo colocar o chocolate direto na massa, mas como é uma massa amanteigada, eu coloquei. Eu acho que a massa não fica tão fofa, mas como eu ia molhar a massa, eu decidi fazer assim, tá bom? Ela serve também para você fazer aí bolo mesclado, fica ótimo. Para trabalhar com meus bolos, eu uso um outro tipo de massa, eu não uso essa massa amanteigada, tá? Mas como era para fazer receitas pequenas, eu decidi estar usando uma receita menor. Então, fui separando aí, né, no olhômetro mesmo, a quantidade de massa nas forminhas. E quis fazer aí 2 bolos, né, mini vulcão. Então, em uma forma eu coloquei ali o restante da massa de chocolate que sobrou. E na outra forma, né, por cima coloquei, esse aí eu fiz mesclado, tá, gente? E na outra forma foi o bolo branco, tá? O mini vulcão com a massa branca, gente. Então, fiz ali o bolo mesclado. Eu amo o bolo mesclado, massa branca e massa de chocolate, fica incrível. Dei uma batidinha ali. E misturei bem. Para deixar a massa mais, né, homogênea, mais aí colorida, digamos assim, mesclada. Então, me rendeu, olha lá, olha só, pessoal, a forma foi de 12 centímetros, tá? A do mini vulcão. Então, usei só 2 dela. E as outras eu usei aí a de 10 centímetros de diâmetro. Mas eu vi muita gente fazendo aí na forma retangular, depois cortando com aro. Eu preferi assar direto na forminha, porque eu tenho a forminha, ok? Então, fiz aí uma massa de chocolate, o restante aí eu fiz massa branca e apenas uma mesclada. Coloquei numa forma para levar direto pro forno. E para o recheio, eu vou estar fazendo aí um brigadeiro de Nesquik, né? O brigadeiro de morango. Então, tenho 2 caixas de leite condensado, uma de creme de leite, 6 colheres de sopa do Nesquik. Aí, eu coloquei 100 gramas do chocolate branco, tá? Eu estou usando chocolate fracionado. E uma colher de margarina, pessoal. E aí, é só você misturar muito bem, tá? Deixar tudo se misturar bem, depois vocês ligam o fogo aí, vai mexendo no fogo médio, até que comece a soltar aí do fundo da panela, tá bom? Eu fiz esse brigadeiro, ele é muito saboroso, você pode estar colocando também na camada de recheio um pouco de ganache de chocolate, dá uma boa combinação, gotas de chocolate, também super combina. Você pode combinar esse recheio com outro tipo de recheio também, caso você vá fazer um bolo maior e queira fazer uma combinação de recheios, aí você tem essa opção também. Aí ele tá quase chegando no ponto, tá? Dá o ponto rápido, gente. Então, 2 caixas de leite condensado aí foi o suficiente para mim estar fazendo aí o recheio e cobertura de 6 mini bolos. Então, me deu um bom rendimento, né? Eu achei ótima essa receita.
Para montar o primeiro bolo, eu já tenho uma basezinha de isopor aí cortada no tamanho do mini bolo, né? Que é de 10 centímetros de diâmetro. Umedeci a massa e vim aí com a camada do recheio de brigadeiro de morango e passei um pouquinho de ganache para tá quebrando aí um pouco do doce, tá bom? Eu gosto de fazer essa combinação. E aí eu vim com a outra camadinha do bolo, umedeci bastante. Pessoal, essa massa, ela é ótima para fazer naked cake. Como vocês podem ver, a lateral dessa massa, ela fica bem selada. Ela não é uma massa que fica esfarelando. Então, se você precisa de um bolo mais estruturado, essa massa eu recomendo, tá bom? Principalmente para bolos aí com pasta americana. E aí eu comecei a passar o chantilly no bolo. E fui espalhando, né, gente? E antes de colocar a basezinha de isopor em cima da bailarina, eu coloquei um pouquinho de recheio para fazer com que ela grudasse, tá? E aí eu fui alisando com a espátula alisadora e acertando ali. Os outros bolos que eu vou estar decorando, eu vou colocar todos em modo rápido para o vídeo não ficar muito cansativo, tá bom? Depois vocês comentam aí embaixo se vocês preferem um vídeo mais longo, mais explicativo, ou se vocês preferem o vídeo no modo rápido mesmo, se vai dar para vocês entenderem todo o passo a passo. Eu fiz esse aí mais... não coloquei em modo tão rápido, tá bom? Para que vocês pudessem acompanhar direitinho, porque são vários bolos, senão o vídeo fica enorme, às vezes nem todo mundo tem paciência para assistir. Eu tenho umas 3 mini espátulas dessa e eu resolvi usar uma dessas aí para estar fazendo o detalhe aí na lateral. Não ficou perfeitinho não, gente, eu poderia ter passado a espátula de novo, mas não passei, né? Em cima eu estou usando o bico 22, que é um bico pitanga, e fiz aí umas conchas, né? No rodapé não precisou de acabamento. Nessa parte aí não ficou muito bem acabado, tá? Em cima eu quis usar aí umas raspas de chocolate. Eu tentei trazer uma decoração aí mais para um lado como se fosse umas mini tortinhas, sabe? Fugir um pouquinho aí das decorações mais tradicionais, né? E em cima, para dar aquele charme, os moranguinhos. Então ficou um recheio, ficou massa branca, né? O bolinho ficou de massa branca com recheio de brigadeiro de morango, camada de ganache, cobertura de chantilly, raspa de chocolates e morangos. E um glitterzinho aí, pessoal, para dar todo o charme. Como vocês podem ver, eu tenho aí um pedaço de celofane, eu cortei um saco maior, cortei ele no meio. E a base que eu tenho aí é papel de trufa, tá? Eu coloquei só para poder cobrir mesmo o fundo. E em cima o celofane transparente. Eu já tinha essas embalagens aqui em casa, então aproveitei o que eu tinha. Não consegui comprar o papel vegetal, né? Até procurei, mas não consegui encontrar, então usei o que eu tinha. Adaptei. É uma ótima opção de venda, né? Esses mini bolos. Ainda mais se você pode economizar aí tanto no recheio quanto na massa. Como vocês podem ver, foi uma massa que não gasta tanto e me rendeu bastante bolos. Então dá um bom lucro, sim, vale a pena fazer, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que seria legal deixar eles na geladeira um tempo para estar firmando aí o recheio. Não seria legal entregar muito rápido, pois pode chegar lá no cliente todo desmanchando, né, gente? Se a gente não der o tempo de geladeira. E para o segundo bolo, eu comecei colocando a massa na base de isopor, umedecendo, né?
recheando. Então, gente, eu decidi usar o mesmo recheio para todos, tá? E aí a única diferença é que em alguns eu coloquei, né, ganache, outros eu coloquei pedaços de bombom. Tô usando aí o bombom ouro branco e o bombom serenata, se eu não me engano. Vou estar mostrando aí pra vocês depois. Coloquei aí a massa de chocolate para ficar uma massa intercalada, tá? A massa de chocolate tem que umedecer mais, tá? Ela precisa de ser mais, né, úmida. E aí eu vim com chantilly de chocolate. Eu já tinha batido o chantilly, depois eu peguei umas colheradazinhas de chocolate em pó e coloquei no chantilly e misturei bem. Depois eu vim com corante marrom, consegui marrom chocolate, tá? E aí eu consegui chegar aí nesse tom. O bolo de chocolate, ele não ficou tão perfeitinho não, tá? Mas quando eu finalizo, ele fica bem bacaninha. Então, alisei aí, depois eu fiz as quinas direitinho. É um bolo pequeno, né? Bem pequenininho. Eu acredito que um bolo desse, ele sirva aí pelo menos umas 5 pessoas, tá? Fica uma fatia bem pequena, mas também pode servir individual, né? E aí o pincel, porque, gente, usar o pincel é muito prático. Para decoração na parte de cima, né, fazer o acabamento aí, eu estou usando o bico 35 da Wilton, tá? Fiz aí as mini rosetas. Como o bolo é todo de chocolate, as raspas de chocolate para combinar aí e finalizar a decoração. Eu fiz umas raspinhas, com chocolate fracionado, gente. Então, para fazer o acabamento final, eu coloquei os morangos aí para dar todo aquele charme em cima do bolo. Eu achei que ficou uma gracinha, olha. E não pode faltar um glitterzinho para dar aquele toque todo especial, né? E aí vocês vão ver eu passando o bolo pro papel, pro saco de celofane. Quem não tiver o papelzinho decorado, é só usar aí o saco de celofane que dá super certo, tá? E foi bem prático de fazer. Lembrando que o bolo precisa de tempo de geladeira para firmar, porque se vocês forem entregar assim, o bolo não vai chegar inteiro na casa do cliente, né? Ainda mais se for entregue por motoboy, ok? E ficou assim. Para esse bolo eu quis trazer aí
uma decoração mais delicada, né? Então, trabalhei novamente com o pincel, gente, pela praticidade, porque eu achei que para trabalhar com esses mini bolos, o pincel seria bem melhor, tá? Então, passei o pincel na lateral, na parte de cima. Fui ajeitando ali direitinho. Esse bolo parece até que ficou um pouco maior. E com o bico 35 da Wilton, que foi o mesmo usado no bolo anterior, eu fiz aí umas mini rosetas, tá? Mas assim na diagonal, não fiz em todo o bolo. Eu fiz umas 3 fileiras de roseta. E aí, se eu tivesse deixado só assim, só com as pérolas em cima e fizesse o acabamento apenas na lateralzinha com as folhas, teria ficado melhor. Então, eu errei porque eu coloquei aí muitas folhas nas rosetas. Só isso que eu não gostei nesse bolo, tá? Mas esses podem fazer diferente, né? Fica aí a critério de vocês a decoração. Embaixo eu usei aí o pó dourado para fazer um degradê. E eu achei que ficou uma graça, né? Deu todo um charme. E vim aí com as folhinhas. Gente, era para fazer folhinha só aí. Não sei porque eu coloquei folhinha em cima das rosetas. Aí eu acho que tirou a beleza do bolo. Mas tudo bem. Não dava para voltar atrás, né? Não tinha como tirar. Às vezes a gente não pensa direito. E assim ficou o bolo, já colocado na marmitinha. E para os mini bolos vulcão, gente, com o mesmo recheio que eu fiz para colocar nos outros bolos, né? Nos bento cake. Eu usei para fazer aí a cobertura dele. Só adicionei um pouco mais aí de creme de leite para deixar uma textura mais molinha, tá? E aí fui colocando com a colher assim meio de lado. Ele é um bolo pequenininho, como mostrei para vocês. Ele tem 12 centímetros de diâmetro, tá? E esse aí é o bolo mesclado. A parte de chocolate eu coloquei pra cima. Olha a parte branquinha aí aparecendo, tá? E aí dá pra vender um bolinho desse em torno mais ou menos de 12 a 15 reais. Esse vulcão, tá? Ele é pequenininho. Mas fica muito saboroso aí com essa cobertura do brigadeiro de Nesquik, gente. Por cima eu passei uma ganache. Eu acredito que na finalização eu devo ter colocado morango. E esse é o bolo que eu prensei na forminha, gente. Eu preferi fazer ele assim com o restante das massas que sobraram, tá? Então, eu fiz ele aí com 2 camadas de recheio e 3 de massa. E daí eu fui passando chantilly nele, alisando. Ficou um bolo mais alto, que a ideia é colocar numa embalagem transparente. E aí você pode cobrar um pouquinho mais do que os bento cakes, tá bom? Ele fica um pouco mais alto. E aí serve até mais fatias, gente. E foi mais fácil de fazer esse bolo aí. Pessoal, os bolos não estão assim tão perfeitos, tão bem, né, decorados. Às vezes você pode ver alguma imperfeição ou outra, mas eu acho que o que vale mesmo é a intenção, né, e deixar aí como inspiração para vocês, tá bom?
Eu usei essa espátula aí, tenho gostado de usar essa espátula, gente. Muito bacana usar essa espátula para alisar a lateral do bolo. Com a falhinha ali, eu não percebi na hora, só dá pra ver depois que a gente edita o vídeo. Na parte de cima eu passei o pincel. Eu sempre gosto de fazer esse acabamento aí com o pincel. E aí eu fiz um drip, vocês me desculpem porque não tá, a câmera era pra estar do outro lado ali. E eu não me dei conta que minha mão estava na frente e vocês não iam ver, gente. Me perdoe de verdade, tá? Então o drip ficou até direitinho. Eu já fiz drip outras vezes, mas ficou bem horrívelzinho, tá? Então esse aí, graças a Deus, ficou direitinho, olha. Só no início ali que ficou mais curto, mas o restante ficou legal. Eu fui pegando o jeito, né? Esse bico, pessoal, eu preciso lembrar qual que é a numeração dele. Eu posso deixar na descrição do vídeo. Não lembro agora para falar para vocês. Mas eu não lembro se é o 35 da Wilton, alguma coisa assim. É um bico pitanga que eu usei aí para fazer umas pitangas em cima. Acabamento com raspa de chocolate, né? Porque eu gosto de colocar raspa de chocolate em cima do bolo. Eu ia decorar em cima com morango, só que eu não achei que ficou legal. Não consegui colocar assim pra ficar bonito, sabe? Por fim, eu deixei só a cereja, eu acho que já deu um bom acabamento. Apenas a cereja. A ganache que eu fiz, a proporção foi de 100 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite. Não, na verdade eu usei no olhômetro, tá? Eu fui colocando o creme de leite no olhômetro. E aí eu já passei pra... Eu mostro aí passando pra embalagem. Igual os outros também, tá? De forma bem prática. Não deu trabalho, pessoal. Olha como ficou uma gracinha esse bolo. E aí, pessoal, uma ótima sugestão de venda, tá?